Bom dia aí a todos os docentes, tá? Saudações nossas aos nossos nobres colegas professores. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Apresentando esse trabalho de conclusão de curso. Estou falando em nome do grupo. Meu nome é Isabela Toledo. O grupo também está composto pelos colegas Vanessa Thaís de Andrade e a doutora Ivana Alencar. O tema do nosso trabalho é o estresse e suas consequências relacionadas à mitologia. É uma breve resenha histórica e revisão narrativa da literatura. Qual é o objetivo do nosso trabalho? Né? Entender o estresse de forma contextualizada e científica, né? E uma vez entendendo esse preceito, elucidar as consequências do estresse no organismo humano, expondo, sobretudo, as associações relacionadas à área da mitologia. A nossa metodologia de trabalho, né, foi um estudo de revisão narrativa da literatura, usamos as bases de dados citadas nessa diapositiva, os trabalhos estavam em textos em inglês, espanhol e português, aí estão supercitadas as palavras-chave que utilizamos na nossa busca, e os artigos, né, o compêndio de artigos e livros textos que fomos buscar essas informações, né, dados dos últimos 9 anos. Ademais, né, para a nossa breve resenha histórica necessária para contextualizar esse trabalho, tivemos que lançar mão de 3 trabalhos pontuais, né, que nos contam esse contexto histórico, que foram publicados em 1967, 98 e em 2000, ok? Então, por que o estresse e não outro tema, né? O estresse é um fenômeno global, tem uma prevalência alarmante, segundo o autor do mundo, no artigo de 2023, tá? Já o Colégio Americano de Medicina e Estilo de Vida diz que um dos pilares da saúde é o manejo do estresse, e ademais vemos também em Apple, em 2018, que é um fator predisponente para debut e progressões de condições clínicas variadas, tá bom? Então, isso mostra a relevância do estresse. O estresse é um conceito relativamente novo no âmbito acadêmico. Nós vamos ver, né, no artigo publicado na Alemanha pelo autor Radmacher, em 21, tá, que o conceito de estresse no âmbito acadêmico foi começar a pisar forte mesmo a partir da década de 50, quer dizer, estamos falando aí de metade do século, segunda metade do século XX. Tá? Então, estamos falando aí de décadas. É um conceito novo no âmbito acadêmico. Então, há essa necessidade de elucidar, de uma melhor compreensão sobre o tema. Justamente por isso, né, por ser esse conceito novedoso, ele tende a ser subestimado e desconhecido a nível científico, tanto pelos profissionais como pela população em geral. Porém, isso contrasta, né, com a demanda crescente por parte dos pacientes. Né? No estresse e na patologia clínica, eles estão super associados. Porém, né, dadas todas essas citações prévias em relação ao tema, né, cientificamente falando, requer do profissional uma interface integradora. Então, a gente vai ter que falar sobre conceitos de psicossociais, né, breves noções em relação à psicologia clínica, à biologia, à educação física, ao sono, enfim, as afetações sistêmicas, ao que é a resposta do estresse nos circuitos neuroendócrinos, imunológicos. Então, requer mesmo essa interface, né, que nós nos abramos para poder lançar mão desses novos conhecimentos e poder aplicá-los na nossa prática clínica. Requer essa multifaceta de abordagem, ok? Definir o estresse é uma tarefa muito desafiadora, né? Como eu falei para vocês, é um conceito relativamente novo no âmbito acadêmico, ainda passa por distintas, né, mudanças, ele é multidimensional, tem essa questão aí multifacetada, né? Portanto, se altera com o passar do tempo, tanto as definições como as descobertas, né? E provavelmente, né, se alteraram, como vamos ver aí na breve resenha histórica, se alteram hoje em dia e provavelmente vão seguir alterando com os novos adventos aí das descobertas no âmbito acadêmico sobre o tema, tá bom? Então, por isso, até hoje não há um consenso absoluto. Há sim referências mundiais sobre o tema, mas obviamente eu quero passar a ideia de que é um tema que está em constante evolução, ok? Então, há essa necessidade dessa breve resenha histórica para que podamos contextualizar o tema do estresse e chegar num preceito, né, acadêmico, científico, atual sobre esse tema e poder, né, relacionar, então, com a nutrologia e as suas consequências, tá bom? Quando a gente teve as primeiras noções sobre o tema, tá? A gente descreve um médico estadunidense que se chama Walter Buchanan, que em 1911, o que ele falou? Olha, ante uma situação ameaçante, o corpo responde, né, com o que ele denominava síndrome da luta ou fuga, né, secretando ou estimulando a secreção de catecolaminas, que neste momento é necessário para manter o equilíbrio do meio interno. Isso mais tarde, né, foi chamado de homeostase, ok? Então era, obviamente, né, uma ideia, uma teoria que considerava uma resposta ameaçante, né, um estímulo estressor, mas que não definia especificamente o estresse. Mas, obviamente, né, o conceito básico estava. Tá bom? Passaram-se os anos e temos que falar de Hansel, que era um médico de naturalidade austríaca, mas que, obviamente, né, depois trabalhou anos e anos no Canadá. Ele esteve presente aí com suas primeiras ideias sobre o tema em 1936, né, até várias publicações, as datas mais pontuais marcantes foram 36 e 56. O que ele falava? Um organismo, tá, vivo, diante de distintas noxas, né, ou estímulos patológicos inespecíficos, promovia uma resposta fisiológica que estava padronizada em 3 fases, tá? Respondiam em 3 fases distintas, que é a fase de alarme, resistência, e se esse estímulo persistisse por muito tempo, gerava a fase de esgotamento. Em 1967, foi publicada a escala do estresse de Holmes e Heron. Holmes e Heron eram 2 psiquiatras estadunidenses, né, que consideravam que, a nível psicossocial, havia aí estressores importantes que interferiam, né, na relação saúde e enfermidade dos seus pacientes, né, eventos disruptivos, estressores. Então, foram 2 psiquiatras muito importantes, porque, obviamente, publicaram essa escala, né, que tinha como objetivo estimar os níveis de estresse e estabelecer as possíveis associações desses níveis de estresse com as alterações orgânicas que seus pacientes pudessem vir a ter, tá? Ou que estavam passando no momento. Mas é importante ressaltar que, assim como Hansel falava do estresse, tendo em conta a resposta fisiológica do organismo, Holmes e Hale vai enfocar o conceito de estresse no estímulo, nos estressores, ok? Um trabalho muito relevante foi em 1984, quando Lazarus e Folkman descreveram um modelo de afrontamento do estresse que eles falavam de modelo Kolbe. O que, obviamente, eles eram psicólogos, tá, estadunidenses. O que eles falavam? Olha, a gente, obviamente, não pode só se focar nos estímulos, nos estressores, nem tampouco só na resposta fisiológica do estresse. Precisamos considerar, né, entre meio esses 2 preceitos, a percepção do indivíduo. Então, eles demonstraram que há um mecanismo complexo, né, individual, que considera recursos cognitivos, comportamentais e emocionais, né, que são recursos internos ou externos, como, por exemplo, uma boa rede de apoio, um sistema vincular sólido, e internos, estratégias mesmo de afrontamento do estresse que influíam, obviamente, na resposta fisiológica do estresse e na consequência, né, desse processo. O referente mais atual sobre o tema é um médico, né, estadunidense,
o Dr. Bruce McEwen, tá? O Dr. Bruce McEwen, obviamente, né, englobou aí, tá, o conceito do estresse e os seus estudos em um modelo em que ele considera aí todos esses fatores que foram citados previamente, considera o estímulo, né, a percepção do indivíduo e a resposta, né, fisiológica do estresse. Então, essa equação aí está, digamos, mais completa e mais compatível, né, com a vida humana, ok? Então, segundo ele, né, a definição do estresse o estresse é uma constelação de eventos que começa com um estímulo, né, um fator estressante, precipita, então temos a presença do estímulo, do estressor, que precipita uma reação no cérebro, tá, que é obviamente, né, a percepção individual do estresse. Nós vamos ver aí que o Dr. Bruce era um médico neuroendocrinologista, né, especialista em psiconeuroendocrinologia, né, é um centro bem grande aí onde ele trabalhava, que se não me equivoco, é a Universidade de Rockefeller, ok? Então, essa reação no cérebro, tá, que é precipitada pelo estímulo, ou fator de estresse, vai ativar sistemas de luta ou fuga fisiológicos, de que eles estão começando da resposta fisiológica do estresse. Então, aí, nessa definição, né, que é mais atual sobre o tema, nós temos aí a constituição mais completa de todo esse conceito, que é realmente, né, bastante amplo, mas que foi belamente sintetizado pelo Dr. McEwen, ok? O estresse é um processo dinâmico, interativo e sistêmico. Então, o estresse não é um tema de saúde mental. O estresse é um tema de saúde, porque nós estamos falando de percepção, tá? Respostas cerebrais e respostas fisiológicas sistêmicas que têm, né, efeitos sobre os distintos tecidos orgânicos, ok? O estresse, ele é um fator de risco, tá? Tanto para a progressão como para os debuts de desajustes orgânicos de distintas enfermidades, ok? Vemos que alguns autores vão classificar, né, cronologicamente como estresse agudo ou crônico. Não é uma definição precisa, mas quando a gente fala de agudo, a gente está falando de segundos, horas ou dias. Quando a gente fala de estresse, quando estamos falando de um estímulo, né, persistente no tempo, em relação a meses ou anos. Quais são os mecanismos pelos quais o estresse atua no organismo? Esses estímulos variáveis, podem ser internos ou internos, né, que como vimos, né, Folkman fala de realmente preceitos internos. Estresse internos o quê? De repente uma preocupação, uma situação desafiadora, algum sentimento, né, um sentimento emocional que realmente seja conflitante. Enfim, esses seriam estímulos estressores internos. O estresse, ele não se gera somente a partir de eventos externos, tá? Então, pode ser uma catástrofe, uma guerra, de coisas mais pequenas, de repente uma briga, ou alguma situação, né, que eu vivo na minha cidade ou na minha casa, enfim. Também, né, tem gatilhos, né, ou estímulos estressores de mecanismos internos, tá bom? Que isso foi o que demonstrou, obviamente, Lazarus e Folkman, que estivemos citando, tá? Em base a esses estímulos, eu tenho também a minha percepção única, individual, né, segundo o modelo de coping, que eu vou pegar todos esses estímulos, ou esse estímulo em particular, né, e vou trazer ao meu modelo de afrontamento do estresse, né? Quem sou eu? Quais são os meus recursos cognitivos, emocionais, tá? Próprios, que eu vou poder utilizar para perceber como vai ser a minha percepção sobre esses estímulos, vai realmente mudar, marcar, né, uma diferença em quais vão ser as reações fisiológicas que o meu corpo vai sofrer desses estímulos estressores. Quer dizer, o indivíduo é como se fosse um filtro, tá? Que obviamente recebe esses estímulos, mas ele faz um processamento particular, e em base a esse processamento, o estresse, ele vai mediar as respostas fisiológicas orgânicas, tá bom? Então, esses estímulos vão gerar a ativação dessas reações fisiológicas, obviamente passando por esse filtro tão importante, né, da percepção individual única com seus recursos internos e externos, né, e desencadear a resposta do estresse. Aí você pensa assim, olha, então do estímulo a gente passou pela percepção, foi para a resposta do estresse. Essas reações fisiológicas, elas são mediadas. A gente fala que elas são neuroendócrino imunologicamente mediadas. Por quê? Porque os mediadores do estresse vão transcorrer através de duas vias, as vias lentas e as vias rápidas, tá? Nas vias lentas participam, né, hormônios, tá? Como, por exemplo, corticoide, também adrenalina, noradrenalina, que obviamente são neurotransmissores, mas também são hormonais, tá? Quando a gente fala de vias lentas, né, o sistema imunitário, com todas as células, né, imunológicas nossas, tanto imunidade celular como moral, tá? Estamos falando aí de linfocitos, natural killer, interleuquinas, tá? Citocinas, inflamatórias, pró-inflamatórias, fator de necrose tumoral, interferon gama, enfim, e por aí vai, tá? E também são mediadores do estresse o sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso autonômico, tá? Que está composto do sistema nervoso simpático, parasimpático e, vamos ver também mais adiante, sistema nervoso entérico, ok? Então, dizemos vias rápidas, que obviamente são eferências neuronais, tá? Diretas, tá bom? Através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Dito isso, né, nós vamos, obviamente, para a definição da nutrologia, segundo o Tratado de Nutrologia, terceira edição, feita em prefácio pelo professor Duval, tá? Ele disserta, né, ele discorre de que a nutrologia visa o bem-estar físico e mental do indivíduo, tá? E que dentro da nutrologia, são avaliadas questões nutroneurometabólicas com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida do paciente, tá bom? Ele fala que é muito importante a realização de um trabalho multidisciplinar, né, para obter resultados mais efetivos, e que nesse tratamento dos pacientes é importante, né, que também adotemos, né, na nossa prática diária, tá? Considerar os hábitos e estilos de vida também na nossa, tanto na anamnese como na terapêutica dos pacientes. E isso também, dentro nesses hábitos e estilos de vida, está presente o manejo do estresse, ok? Portanto, essas questões de hábitos e estilo de vida vão ter influências diretas através de mecanismos endógenos, regulatórios, complexos, sérios, tá bom? Tanto para a manutenção da saúde, né, quanto prevenindo mudando desfechos de determinadas doenças. Então, a gente pode ver aí, né, que obviamente a nutrologia é uma área onde podemos abarcar, tá, o manejo do estresse e suas consequências. Então, qual é a associação, né, do estresse com a nutrologia? Obviamente, a gente vai ver que o estresse ele vai ter impacto relevante considerável em condições clínicas que são de alta prevalência na prática clínica, tanto do nutrólogo como dos médicos atuantes em nutrologia, como são, por exemplo, a obesidade, transtornos gastrointestinais, transtornos endócrino-metabólicos e nas enfermidades cardiovasculares, tá? Ademais, tá? Vamos ver que o estresse, ele está relacionado a consequências no sono, no sistema imunitário e em distúrbios neuropsiquiátricos. Basicamente, o que a gente precisa, né, antes de arrancar essas associações aí, iniciá-las, é entender que todas as alterações, né, da resposta do estresse, elas envolvem um eixo, que eles chamam de eixo hipotálamo pituitário adrenal, tá, desajustado.
Então, o que acontece é um estímulo estressante, tá? Aqui no cérebro, ok? Esse estímulo estressor vai gerar também aferências diretas por vias rápidas, como é o sistema nervoso simpático, né? Que vai atuar, obviamente, né? De maneira sistêmica, tanto, né, na medula, estimulando a geração de catecolaminas, adrenal, e também vamos ter as reações aí neuroimunomediadas, tá bom? Imediatas também para o sistema endócrino, através de quê? Da ativação, né, hipotalâmica, que vai gerar aferências até a hipófise. Da hipófise, vamos ter aí a secreção hormonal, né, de distintas glândulas, especialmente a nível adrenal, onde, né, na corteza, vamos estimular a produção dos glucocorticoides ou glicocorticoides, tá? Vários deles, todos eles, mas obviamente vamos ver aí que o cortisol, tá, vai ser de muita importância em todas as reações fisiológicas de resposta do estresse. E isso vai, obviamente, alterar, né, e provocar os desajustes orgânicos que vamos citar aí a seguir, que tem relação com a nutrologia clínica, ok? Então, qual que é, né, a relação, então, entre o estresse e a obesidade, né? Considerando o eixo HPA desajustado, né, consequente da reação, da resposta do estresse e todos os mediadores envolvidos que estivemos aí explicando previamente, né, vamos ver que, obviamente, né, um indivíduo aí estressado, né, ou com altos níveis de estresse, ou um estímulo agudo estressor, né, muito intenso, ou um estímulo crônico persistente, vai ter altos níveis de glicocorticoides, tá bom? Dentre eles, né, os atores principais aí, cortisol. Essa hipercortisolemia vai induzir, né, aumento da glicemia sérica, né, e a produção aí insulínica, tá, persistente, ok? Então, isso transcorrendo no tempo, né, essas hipercortisolêmias aí reiteradas, né, e frequentemente induzidas por estressores, vão favorecer o indivíduo a ter uma resistência insulínica, tá bom? Um aumento da gordura abdominal, tá? E também vai favorecer aí o sobrepeso, o aumento no peso do indivíduo, ok? Ademais, o que acontece aí na relação entre estresse e obesidade, tá bom? O estresse vai favorecer a resistência aí à leptina, tá bom? Tão característica aí na obesidade, ok? Vai favorecer a geração do neuropéptido Y, NPY, ok? Isso vai gerar lipogênese, né? Um aumento do apetite, da fome. E a nível de grelina, nós vamos aí ter indivíduos, né, com condutas, por exemplo, de food cravings em comfort foods, né? Quer dizer, vamos em busca aí de alimentos calóricos e alimentos cheios de açúcares e gorduras, ok? Então, os efeitos do estresse em relação à obesidade, em síntese, tá? O estresse favorece o aumento de fome, de apetite, de food cravings, comfort food, de emotional eating, ok? Aquele comportamento, né, ansioso, emocional de comidas. Favorece aí a gente saltar as refeições, sabemos que não é algo, né, saudável de fazer habitualmente. Favorecem também as compulsões alimentares, né? Favorecem o aumento do tamanho das porções do indivíduo, né? Aumento da ingesta de álcool e favorecem o sedentarismo, ok? E, por outro lado, desfavorecem a saciedade do indivíduo, né, que vai favorecer a maior ingesta alimentar, e desfavorecem também, né, os hábitos de um sono de qualidade, ok? Então, esse autor aí, que é o Kumar, que eu vou citar a referência nas próximas imagens, né, ele nos fala que realmente o estresse e a obesidade são interrelacionados, né, de forma cíclica, que é um ciclo vicioso, né, para eliminar a obesidade. Nós temos que ter como alvo, né, o estresse em si mesmo, tá bom? Essa para ele, né, para Kumar, que é o dono aí das imagens que eu coloquei, a maneira mais eficiente de interferir, né, no estímulo do peso e corrigir a causa, ok? Então, vimos aí, obviamente, né, que seria, né, mais efetivo e inteligente que nós, como, né, médicos atuantes na nutrologia, nutrólogos, começássemos a abrir a nossa cabeça para não só entender o estresse como um tema de saúde mental, senão que entender em termos de reações fisiológicas, as quais estivemos aí, né, dissertando sobre, e adotar uma terapêutica dando mais importância para esse tema, né, e ajudando o paciente aí a sair melhorado, né, e ter melhores resultados em saúde, ok? Depois, vamos falar, né, sobre o estresse do sistema digestório. Já sabemos aí um conceito amplamente, até popularmente conhecido, né, que o intestino é o segundo cérebro, ok? Sabemos que há, né, o destaque de influências emocionais sobre doenças gastrointestinais, seriam aí, então, os estressores endógenos, né, atuando aí nessa cascata de reações fisiológicas do estresse nessas doenças, como, por exemplo, as doenças, né, inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, enfim, e várias outras, tá? E, obviamente, né, de fato, é possível que entendamos aí qual é a relação entre o cérebro e o intestino, portanto, né, como pode o estresse influir diretamente no intestino. Obviamente, diretamente em todos os tecidos, sim, mas no intestino sabemos que há a existência do gut-brain axis, que é o eixo cérebro-intestino, tá, o rede intestino-cérebro. É uma rede anatômica, tá, é neuronal, tá, é bidirecional, ela está presente no revestimento das células do esôfago até o cólon, ok? Em que atuam mediadores neuroendocrino-imunológicos, né? E, ademais, essa rede, né, ela atua através do sistema nervoso entérico, que é parte do sistema nervoso autônomo. Então, essa comunicação, né, tanto do cérebro, né, da percepção de indivíduo após o estímulo estressor, vai gerar uma referência direta intestinal através do sistema nervoso entérico, ok? E, ademais, dos mediadores também, neuroendocrino-imunológicos. E, ademais, né, isso vai, vamos ver aí posteriormente, vai alterar a característica da microbiota intestinal, por exemplo, né? E, da mesma forma que há uma intercomunicação direta cérebro-intestino, o intestino também gera, né, aferências a nível cerebral, porque essa rede, como bem diz aí o nome, é bidirecional. O aumento dos glicocorticoides, especialmente a hipercortisolemia reiterada, persistente ou de altos níveis, vão, no intestino, no sistema digestório, vão favorecer a inflamação, a desmotilidade, a transcrição imatura dos neurônios entéricos, tá? E um déficit de acetilcolina, por exemplo, isso vai, né, repercutir em sintomas como boca seca, náuseas, constipação, já que essa está diretamente relacionada ao peristaltismo e contração digestória, tá? Ademais, esses glicocorticoides, né, em níveis aumentados, consequentes de um evento estressor aí, prolongado, muito agudo, vão alterar, aumentando a permeabilidade intestinal, ok? Também sabemos que o estresse e o aumento das catecolaminas, tá, vão gerar um aumento da taxa de crescimento das bactérias gram-negativas, ok? Então, essas duas características aí, somadas juntas, né, vão gerar pra gente o que Moreira, em artigo de 2019, diz de uma propensão, tá bom? Uma fragilidade gastrointestinal aumentada, tá? Favorecendo as desbioses, né, inflamações e infecções a nível de trato digestório.
Então, em relação ao estresse e o sistema cardiovascular, né, sabemos que o estresse modula a pressão arterial. Também vamos ver que ele vai ter aferências aí na frequência cardíaca, tá bom? Oliveira, em artigo de 2021, disserta sobre como o estresse modula a pressão arterial, ok? E, ademais, vamos ver que o estresse ativando circuitos de estresse específicos cerebrais, por exemplo, relacionados a circuito amidalino e ao córtex singular anterior, vão acelerar a geração de aterosclerose subclínica. Isso foi provado em artigo de Osborne, no ano de 2020, tá bom? Ademais, né, o estímulo estressor vai gerar no adipocito disfunção e hipertrofia, tá? Gerando aí, né, circuitos inflamatórios, favorecendo deslipidemia e resistência insulínica. E, novamente, também favorecendo a exacerbação e o aceleramento da formação das placas de aterosclerose, ok? Esse é uma imagem, né, que vai nos esclarecer em relação ao que esses indivíduos aí estiveram estudando em relação à formação das placas de aterosclerose. Em relação ao sistema endócrino e metabolismo relacionado com estresse. O que temos, tá? Temos que o autor Sharma, em 23, diz que o estresse é a causa subjacente para o desenvolvimento da diabetes mellitus 2. Qual seria, né, a lógica por trás disso, né? O aumento, novamente, dos glucocorticoides secundários na disfunção do eixo HPA, tá? No fígado, o favorecimento da gliconeogênese, tá? Isso vai aumentar a captação de glicose, ok? No músculo esquelético. E nos adipocitos vai causar lipólise, né, e a supressão da insulina, gerando uma inflamação e resistência insulínica, ok? Ademais, né, a ativação crônica do estresse favorece, como havíamos dito, a adiposidade visceral e a diminuição da atividade dos osteoblastos, né, e favorece a sarcopenia, diminuindo, né, a massa muscular, ok? São todas condições aí que aumentam o risco nutricional do paciente. A nível de tireoides, né, o cortisol, ele vai diminuir a eficácia estimuladora do hormônio hipotalâmico TRH, né, vai, ademais, reduzir a síntese hipofisária do TSH, né, do tireoestimulante, e reduz, ademais, a conversão periférica aí do T4 para o T3, tá? O estresse gera, na hipófise, a supressão do hormônio de crescimento e da somatomedina. Isso vai fazer o quê? Favorecer a proliferação e hipertrofia dos adipocítos, né, diminuir a osteogênese e diminuir a geração da massa muscular, tá? A nível também, né, quando a gente fala de sistema reprodutor, as mulheres podem cursar com amenorreia, distúrbios alimentares, exercício excessivo crônico, quando são submetidas a estresse, ok? Esses eventos estão mais favorecidos. E a nível de homem, podemos ver a diminuição da libido, fertilidade e da produção de testosterona, também segundo o mesmo autor, tá? Em relação aos distúrbios alimentares, a gente vê que há associação, né, desse estresse estimulando os distúrbios alimentares e a supressão da ingesta alimentar, causando quadro de anorexia, ok? Obviamente, o que a gente vê na anorexia são níveis, né, baixos de leptina e insulina e altos de grelina e NPY, tá bom? Ademais, o que a gente viu, né, que nesse artigo, é que a existência de psicopatologia alimentar desordenada, não necessariamente relacionadas a MC, demonstraram, né, altos níveis tanto de cortisol como de NPI, ok? Então, finalmente falando entre o estresse e o sistema imunitário, quando estamos, né, diante de um paciente, enfim, ou de alguma situação que precisamos, né, contextualizar para poder oferecer uma terapêutica adequada, temos que ver a competência imunitária do indivíduo. Obviamente, né, dois polos opostos, né, uma imunodepressão ou imunocompetência, são polos extremamente, né, opostos, tá? O que é importante a gente esclarecer aqui, né, o que gostaríamos de aventar, né, com os senhores obviamente, né, o estresse tanto agudo de alta intensidade como o estresse crônico, ok? Vão provocar uma disrupção, tá, da competência imunitária. Isso não quer dizer que o indivíduo, por estar estressado, vai estar imunodeprimido, chegar a esse extremo, mas, obviamente, ele vai estar mais ou mais perto da imunocompetência que ele, como indivíduo são, sem esses níveis de estresse, poderia estar, tá? Então, essa imagem aí, tá, vai ilustrar tudo isso que estamos tentando demonstrar. Né, o estresse relacionado novamente aí com aumento dos glicocorticoides e catecolaminas vai alterar a imunidade celular e humoral. De que forma? Muitas, tá? Dentre elas, né, vai alterar aí, vai causar uma supressão das atividades dos linfocitos, tanto CD4, CD3 e das natural killers, que são células citotóxicas que atuam com combate citotoxicidade direta, muitas vezes, fundamentais para combate de células tumorais, né, de infecções víricas, por exemplo, de organismos especialmente intracelulares, tá bom? A nível de resposta imunológica também, né, vemos que há uma interferência aí na geração da resposta imune de tipo HELP2, tá? Há uma diminuição, uma inibição da produção dos interferons e das interleucinas 4, 5, 6 e 10, né, que vão favorecer a diminuição também e a supressão da produção da interleucina 2 e 12 com as suas respectivas consequências aí. Fonseca também, no ano de 2014, fala que o estresse também gera diminuição da produção das prostaglandinas e dos leucotrienos, ok? Obviamente, os mecanismos são muito complexos, também afetam a resposta, né, humoral e produção de anticorpos. Então, vamos ver aí que a consequência de tudo isso, obviamente, vai ser uma fragilidade de resposta a estímulos, né, e uma resposta inflamatória tão necessária, né, para o organismo no dia a dia, em todos os tempos, deficiente, tá bom? Então, por isso é importante a gente aí considerar o estresse como variável que pode, né, alterar, correr esse nível, né, de competência imunitária do paciente, tá bom? O estresse, através do desajuste do eixo HPA, tá? Vai perturbar o sono, segundo o Kumar, em 2022, tá? Essa perturbação, gerando uma privação de sono, né, ela vai poder ser vista em artigo de 2015, citado por Hirocho, favorecendo obesidade, sobrepeso, distúrbios metabólicos, diabetes mellitus, né? E, obviamente, ele fala que esses níveis, né, posteriores à privação de sono, né, resultantes de eventos, né, estressantes, ou de um nível de estresse que o organismo não pode realmente processar, né, pode ser verificado com uma hipercortisolemia na noite da privação de sono e também durante todo o dia conseguinte, tá? No dia posterior a essa privação de sono, essa hipercortisolemia vai se manter e pode ser medida, tá bom? Foi o que viu esse autor neste artigo. Outro autor, né, que pesquisou em relação a estudantes de medicina
viu que há uma relação inversa entre a qualidade do sono e o estresse. Né? A Lutami, artigo feito em 2020, diz que ante maior estresse, menor a qualidade do sono. E ante maior qualidade do sono, menor estresse. Portanto, aí seria importante a gente investir, né, nesse conhecimento sobre estresse para implementar novas terapêuticas e orientar melhor os nossos pacientes. Resumindo, a exposição ao estresse vai gerar, né, aí falando de funções neuropsiquiátricas, né, ou neuropsicológicas, alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso central. A gente viu aí, né, que há uma mediação neuroendócrino-imunológica, tá bom? Então, obviamente, isso vai resultar aí em alterações estruturais e funcionais, especialmente a nível do sistema nervoso central. Aonde? No hipocampo, por exemplo, no córtex pré-frontal, que muitas vezes são efeitos cumulativos, né, consequências de um estresse crônico, que vai favorecer aí a geração de quadros demenciais, né, e de déficits cognitivos, como, por exemplo, são nas áreas de atenção, memória e aprendizagem, tá bom? Esse mesmo autor, né, Matos, disse que também se pode ver que há uma atrofia do hipocampo, um acúmulo de proteína alfa-beta-amiloide e uma hiperfosforilação da proteína tal, associada a maior inflamação neuronal e hiperglicemia, e que, portanto, né, isso é consequente de estresse, tá? Desajustes e desordens gerados por estresse. Então, o estresse seria um fator de risco para a enfermidade de Alzheimer, ok? Aí a gente tem no eixo das ordenadas, né, os efeitos do estresse na função hipocampal, tá, com relação à intensidade do estresse e duração, tá? Nós vemos aí, né, que um estresse aí mediano, moderado, forte ou crônico, vai gerando aí distintas, né, afetações de estrutura e função a nível desse sistema nervoso central. Ademais, foi visto em um estudo bem recente, de 2022, que pessoas com estresse mental importante, tá? Isso foi feito a nível laboral, foi gerada uma hiperestimulação glutamaética, o glutamato é um neurotransmissor, né? Excitatório, tá? Que em altas quantidades ou quantidades persistentemente crônicas, secundárias a essa situação de estresse mental, vai gerar, né, um dano, uma neurotoxicidade mesmo, tá? Ocorre a morte neuronal, tá? Através de processo inflamatório aí, consequente do excesso de glutamato no cérebro, afetando especialmente as áreas envolvidas no planejamento e nas tomas de decisões, tá bom? Então, qual seria a conclusão, né, do nosso trabalho? A gente entende que é necessário que os médicos atuantes em neurologia e nutrólogos ampliem seus conhecimentos científicos sobre o estresse. Entendemos, né, que é realmente um conceito novo, portanto, desafiador, né? De repente, aborda paradigmas que não estamos acostumados, mas que realmente vimos aí no transcorrer da apresentação, que repercutem de maneira sistemática, né, e generalizada, né, nos tecidos orgânicos e, portanto, né, seria inteligente que possamos aí nos interar mais em relação ao tema, ok? Como disse, não é um tema de saúde mental, senão que é de saúde, ok? As consequências são fisiológicas. Então, o intuito, né, nosso nesse trabalho foi auxiliar, né, através dessa informação contextualizada, auxiliar na prevenção e gestão de controláveis condições clínicas, sobretudo as condições nutroneurometabólicas, ok? Saber mais sobre o estresse também pode nos ajudar a melhorar os resultados em saúde na prática diária e aumentar a efetividade das terapêuticas, tá? Obviamente, sempre ponderando, né, que a gente entende que a atuação multiprofissional seria mesmo a abordagem mais ideal, né? E sabemos que também o campo da nutrologia é indispensável, né, no tratamento de todas essas doenças ou no favorecimento da saúde do indivíduo saudável, que simplesmente quer, né, ter mais longevidade e qualidade de vida. Aqui agregamos uma breve, né, uma generalização sobre o controle do estresse, né? Dois autores falam que a atuação em relação às mudanças do estilo de vida, como terapia, o fortalecimento dos grupos sociais, né, umas relações vinculares mais saudáveis, a prática de mindfulness, respiração, meditações guiadas, tai chi chuan, yoga, né, também o exercício físico vai ajudar, né, nesse contexto, a mitigar o estresse, uma dieta, né, saudável e um sono de qualidade, também são fatores que todos em conjunto ajudam a mitigar a geração do estresse. Então agradecemos aí, né, a todos vocês que estiveram de maneira tão dedicada aí nos ajudando, ampliando os nossos conhecimentos sobre a nutrologia, realmente foi um prazer participar, né, dessa pós-graduação. Simplesmente agradeço a oportunidade, né, de findar esse TCC e desejo a vocês aí uma boa tarde, tá bom? Uma boa vida. Gosto dessa frase, né, que foi colocada nesse slide, realmente não saber administrá-lo pode ser justificado quando a pessoa não tem conhecimento sobre o tema. Portanto, outra vez mais, torna-se necessário, né, abordarmos o tema e aprofundarmos um pouco mais no tema para poder aprender estratégias para administrar, obviamente, nós mesmos, né, e nos próprios pacientes.